Capítulo 34, exercícios e problemas. Exercício 15. A figura EX3415 mostra a corrente em função do tempo através de um solenoide com 20 centímetros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. Desenhe o gráfico da intensidade do campo elétrico induzido em função do tempo em um ponto a 1 centímetro do eixo do solenoide. Bem, então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Vamos considerar então a figura do solenoide. Aqui tem um solenoide em perspectiva, né, numa bobina, né, onde o fio é enrolado em forma circular, posição circular. Como descrito no problema, ele tem comprimento de 20 centímetros e o seu diâmetro é de 4 centímetros. Então aqui é o solenoide em perspectiva. O que ele quer? Ele quer o campo elétrico aqui dentro. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa região, uma região central. A região aqui nessa região aqui no centro, certo? Onde essa figura de frente aqui em perspectiva, nós vamos pegar nessa região aqui, bem no centro dele. Por que no centro? Porque a gente vai considerar como se fosse um solenoide infinito. Considerar como se fosse um solenoide infinito, quer dizer, o campo homogêneo, certo? E com isso a gente tem condição de calcular o campo elétrico a uma distância de 1 centímetro, como ele está pedindo. O raio é de 2 centímetros, então a 1 centímetro é mais ou menos no meio do caminho entre o centro e a lateral do solenoide. Então ele quer o campo elétrico nessa região aqui. Bom, é razoável a gente pensar que o campo elétrico as linhas de campo são circulares em torno do eixo de simetria do solenoide, né? Um eixo que a gente traça a partir da simetria, que é esse aqui. Por quê? Por causa da questão de simetria. Então, a partir do eixo do solenoide, por simetria, a gente tem as linhas de campo elétrico circulares em torno do seu eixo central. Como é que a gente descobre a intensidade do campo elétrico? Bom, direto pela lei de Faraday. A gente sabe que a Fm total, se por acaso a gente colocar uma espira aqui nessa região pontilhada onde eu desenhei, a força eletromotriz sobre essa espira vai ser a taxa de variação do fluxo do campo magnético pelo tempo. Mas a força eletromotriz aplicada nada mais é do que a diferença de potencial igual a menos a integral de EdR. Certo? Então, de cara, se por simetria o campo elétrico tem o mesmo módulo em todos os pontos, isso é, se eu for calcular o meu campo elétrico, se por acaso eu colocar uma espira, a diferença de potencial sobre a espira, ou a força eletromotriz, vai ser o campo elétrico vezes o comprimento da espira, que é 2πr. Isso é igual à taxa de variação do campo magnético. Mas quem é o campo magnético? O campo magnético do solenoide é simplesmente μ0 vezes I, que é a corrente que passa em cada uma das bobinas, vezes o número de espiras pelo comprimento, isso é, pela densidade de espiras. Então o fluxo vai ser o campo vezes a área, mas a área da região que está sofrendo a lei de Faraday, isso é, daquela espira imaginária que se eu colocasse ela aqui. Então seria μ0, número de espiras pelo comprimento, vezes quem é que está variando no tempo? A corrente, que é exatamente o que está dando o gráfico. Vezes dI dt, vezes a área, que é a área da onde está sofrendo a lei de Faraday, que é da própria espira. Bem, o R corta com R aqui, o π com π. Nós vamos ter o nosso campo elétrico igual a μ0, número de espiras por comprimento, vezes R, dividido por 2, vezes dI dt. Bom, é dessa forma que eu calculo o campo elétrico. Agora, ele é proporcional ao dI dt.
eu não vou poder fazer a conta do campo elétrico nesse problema, porque ele está faltando um dado, está faltando um número de espiras, certo? Mas eu quis fazer o problema mesmo assim, por quê? Para mostrar para vocês qual é o caminho. Aqui o número de espiras é só um dado numérico a mais que você usaria para poder esboçar o gráfico numericamente. Mas o que interessa aqui, o que importa aqui é o seguinte: quando a minha corrente varia no tempo aumentando, ele vai gerar um campo elétrico de tal forma a tentar, se você tivesse uma espira, ele geraria uma corrente de tal forma a colocar um campo magnético no sentido contrário ao campo externo, que é o campo da bobina. Se a corrente está diminuindo, ele vai gerar um campo elétrico no sentido contrário. Então, se eu considerar o campo elétrico positivo entre 0 e 0,1 segundos, entre 0,2 e 0,4 ele vai ser negativo ou vice-versa, certo? Isso aí é uma questão de padrão, de padronização. A corrente positiva, a gente pode, por exemplo, considerar a corrente positiva sobre a bobina no sentido horário. Então, certamente o campo elétrico será no sentido anti-horário. Então, se o positivo está para cá, o campo elétrico vai gerar de forma negativa. Dessa forma, o gráfico campo elétrico pelo tempo vai ter um valor negativo de 0 até 0,1. Entre 0,1 e 0,2 a corrente não varia. Se a corrente não varia, o campo elétrico é 0 até 0,2. E entre 0,2 e 0,4 a corrente diminui. Se a corrente diminui, se essa corrente que está aqui diminui, o campo elétrico vai estar no mesmo sentido horário, do mesmo jeito que a corrente. Se ele vai estar horário no mesmo jeito que a corrente, o meu campo elétrico vai ser positivo e constante, já que a taxa de variação da corrente, tanto entre 0 e 0,1, tanto entre 0,2 e 0,4, essa taxa, o meu DI/dt, é um valor numérico constante. Por exemplo, o DI/dt aqui é menos 5 amperes dividido por 0,2. 5 amperes dividido por 0,2 é 50 dividido por 2, ou menos 25 amperes por segundo. Aqui nessa parte entre 0 e 5, o meu DI/dt vai ser 5 amperes por 0,1 segundo, ou 50 amperes por segundo. Certo? Como o meu campo elétrico como a FEM indica que ela é menos a taxa de variação, então o campo elétrico vai estar no sentido contrário. Então ele é negativo entre 0 e 0,1 e positivo entre 0,2 e 0,4, onde o valor do campo elétrico positivo é a metade do valor do campo elétrico negativo. Por que metade? Porque a taxa de variação, o DI/dt, é a metade no caso. Bom, é isso.